Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 256. Dilemas da sociedade civil e da filantropia no Brasil. E nesse episódio eu recebi o Kiko Afonso, diretor da Ação da Cidadania, uma ONG histórica fundada pelo Betinho há 32 anos atrás e que atua no combate à fome e à insegurança alimentar. Olha, já faz um tempo que eu queria trazer o Kiko para trocar uma ideia aqui no podcast. A gente esteve junto num painel na COP30 em Belém. A gente já se conhecia indiretamente, lá a gente se conheceu pessoalmente. E o Kiko é um cara sensacional, assim, tem muitas horas de voo aí no setor. E que é um cara que se posiciona, não fica em cima do muro. Você vai sacar que o episódio aqui, ele vai mesmo... vários pontos relevantes de discussão que a gente raramente faz abertamente, ele trouxe aqui, sem papas na língua. Então se prepare porque é um episódio que vai ter pedrada, tá? Reflexões lúcidas, necessárias, que o Kiko trouxe aqui com bastante consistência, tá bom? E tanto ele quanto eu, e talvez você, amiga ouvinte, concordemos como faltam espaços como este para a gente poder falar abertamente sobre essas questões. Bom, eu trago só um ponto aqui que o Kiko trouxe ao longo do papo. A gente não vai resolver os problemas atuando naquele famoso ganha-ganha, mas sim no ganha-perde. Afinal, a sociedade já perdeu há bastante tempo e agora ela precisa ganhar. E quem é que vai perder? Quem está disposto a perder? Escuta aí para você entender o ponto trazido pelo Kiko. E sim, a gente teve que falar de ano eleitoral, fla-flu político. Falamos sobre isso também, tá? A gente não escapou dos principais temas aqui. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, o link está aí na descrição e veja como é fácil colaborar. Se você quiser colaborar via Pix também, será super bem-vindo. O e-mail fabio.deboni@gmail.com é o nosso Pix. E é o nosso e-mail de contato também. Quer mandar uma sugestão, crítica, comentário? Portas abertas sempre aqui. Lembro da Baru Inovação Social, minha consultoria, que já está rodando aí projetos super legais Brasil adentro. Então, quer saber mais? Vem trocar uma ideia com a gente. Bom, então é isso. Eu agradeço demais ao Kiko pelo papo incrível. Ele direto do Rio e eu de São Carlos. Então é isso. Sem mais delongas, partiu para o episódio. Grande Kiko, seja super bem-vindo, obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta, quem é o Kiko? Bom, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Acho que, enfim, é sempre bom participar desses papos, Fábio. Gosto muito de poder falar desses temas, né? Eu sou o Kiko, sou o diretor executivo da Ação da Cidadania, ONG fundada pelo saudoso sociólogo Herbert Souza, o Betinho, figura histórica no Brasil, e que paira aqui sobre meus ombros todo dia carregar essa organização que ele fundou e tentar honrar da melhor maneira possível. Eu sou também filho do Carlos Afonso, que era praticamente irmão do Betinho, que fundou a Ação da Cidadania, mas eles dois fundaram o IBASE, que foi a ONG mãe da Ação da Cidadania, e que deu origem a tudo isso que a gente tem hoje. E hoje divido honrosamente essa gestão da organização com o filho do Betinho, Daniel Souza, que também é um irmão meu de exílio, né? Eu nasci no exílio, ele a infância no exílio, e a gente hoje juntos aí tá levando essa bandeira aqui dos nossos pais, essa organização tão maravilhosa e com tantos desafios nesse Brasilzão, né?
Pô, que trajetória incrível, cara. Que legal, viu, Kiko? Obrigado por você ter topado e estar aqui com a gente. A gente vai falar de algumas feridas, alguns dilemas, né, e questões que a gente tem debatido no setor. Queria começar com uma delas, que é essa movimentação das fundações passando a captar recursos, nessa lógica de investimento ao invés de doação. Desenha pra gente que está ouvindo por que que isso é uma questão ou um problema. Bom, acho que assim, a gente tem no Brasil, eu queria antes de entrar nesses pontos mais detalhados, né, falar um pouco do mercado, vamos dizer assim, com esse nome que eu não gosto, brasileiro da filantropia, do investimento social privado, de todo esse processo de doação que a gente tem no Brasil, que ainda é um lugar muito imaturo, né? A gente está engatinhando nesse processo ainda, seja na doação pessoa física, seja na doação pessoa jurídica, e até mesmo nas fundações, nas organizações sociais brasileiras que fazem apoio e investimento social. Infelizmente, a gente ainda está naquela fase muito incipiente desse processo, onde eu costumo dizer para as pessoas, assim, a gente já recebeu doação de organizações, de empresas, de fundações, de filantropos, só não recebe de governo, mas recebemos de todos os tipos, e eu conto nos dedos de uma mão as empresas e organizações e fundações que pediram para a gente, antes de dar a doação, um aprofundamento sobre qual o impacto que a gente ia gerar de fato, quais os indicadores que a gente tocava, como que era a atuação, como que a gente fazia, se isso de fato atacava o problema ou não atacava, uma discussão aberta em relação à profundidade da nossa atuação, né? Ao contrário do que acontece fora do Brasil, a gente recebe o tempo todo organizações nos procurando, dizendo, olha, fizemos 6 meses de due diligence em vocês, avaliamos os impactos, os relatórios, os balanços, os propósitos se encaixam perfeitamente com isso aqui que a gente faz, tal. Queríamos marcar uma conversa para aprofundar e ver se faz sentido essa parceria, entendeu? Então, é um olhar de fora mais maduro, no sentido de olhar uma ação programática, uma ação de impacto real, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está muito nessa relação pessoal, né? Mesmo nas grandes fundações, mesmo nas empresas, mesmo em grandes organizações, o que move a doação e a filantropia brasileira ainda é o círculo de amizades que você tem, o conhecimento que você tem das pessoas. Então, eu acho que isso é um retrato um pouco do papo que a gente vai ter aqui, mas um olhar mais amplo sobre essa imaturidade que o nosso meio tem no Brasil e vive, que precisa amadurecer, né? E esse lado das fundações, quando você olha muito as empresas todas criando suas próprias fundações, com incentivos fiscais muitas vezes, para levar recursos da empresa para essas fundações e elas serem os agentes de impacto social, ou seja, elas vão escolher aonde essa forma de atuação vai acontecer, ela já por si só traz um problema, né? Porque a gente tem visto ao longo desses últimos anos como essas empresas têm tido dificuldade de olhar o impacto de forma profunda. E elas, muitas vezes, elas sempre vão na linha do que é mais midiático, no que dá mais resultado em termos de narrativa, do que no problema em si. E eu falo muito de um lugar onde a gente atua na questão da fome. A fome é uma narrativa péssima para as empresas. Elas não gostam de falar de fome. Elas não gostam de atuar na fome. Mesmo as empresas de alimentos. A gente tem hoje pouquíssimas empresas de produção de alimentos que doam para a gente nesse meio. As empresas que mais doam para a gente são de outras áreas que não são de alimentos. Mas o que a gente percebe é uma dificuldade de compreensão do problema real que o Brasil tem, e muitas vezes essas fundações vão para o lugar de onde elas olham o ganho para a empresa, né? Então, se é uma fundação, a fundação de uma empresa do mercado financeiro, onde ela vai financiar? Ela vai financiar programas de inclusão no mercado financeiro. Então, ela usa a narrativa da fundação com dinheiros incentivados, com recursos que poderiam ir para uma maneira ampla para a sociedade, para fazer atuações para gerar mercado para ela mesma, né? Então, é muito bonito quando você
envelopa com essas narrativas criadas nas áreas de marketing, atuações de que vamos incluir essas pessoas no mercado financeiro, no bancarizar essas pessoas para que elas tenham acesso a democratizar o recurso e tal. Claro que faz sentido, né, no fim do dia, quando você olha a narrativa. Mas o que é métrica no final não é a atuação da inclusão no mercado financeiro, é quantos clientes isso converteu no fim do dia. Né? E quando essas fundações elas têm esse olhar de que eu estou atuando onde eu preciso gerar massa crítica para mim mesmo, não preciso gerar consumidor, preciso gerar pessoas na área de tecnologia, porque eu tenho dificuldade de contratar gente na área de tecnologia. Então, eu vou incluir pessoas. Inclusão produtiva é formar pessoas na área de tecnologia para eu mesmo absorver para mim mesmo. Então, você não está olhando o problema que a sociedade precisa, você está olhando o problema que você precisa e que você está criando um mecanismo, envelopando ele, para que você possa, no fim do dia, absorver essas pessoas, esses clientes para você mesmo. Né? Eu lembro na pandemia uma coisa que aconteceu muito. Durante a pandemia, no auge da pandemia, as pessoas com fome, lembrando que a gente chegou a 160 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar durante a pandemia, 33 milhões em situação de fome. E nesse período, várias empresas daqueles cartões, tipo, eu não vou falar o nome da empresa aqui, porque eu não gosto de falar o nome das empresas, mas os cartões que são os Vale Alimentação, né? Não são os novos hoje em dia que são cartão de crédito, são os antigos. Né? Eles nos procuravam dizendo assim, queremos doar, estamos preocupadíssimos com a fome. E a gente, que legal, cara. Estamos recebendo várias doações, a gente está precisando disso. Eles, não, o que a gente quer fazer é o seguinte, você nos dá as pessoas que você quer doar, nós vamos emitir um cartão para cada um deles e você coloca o valor nesse cartão que a gente vai doar uma parte, mas aí você pode usar esse cartão para transferir, porque aí começam os envelopamentos nativos, que você vai desenvolver localmente, o cara vai comprar ali naquele território e aquilo vai virar desenvolvimento local, tal. Bom, aí a pergunta que eu fazia para eles era, cara, eu super topo, desde que você zere suas taxas de tudo. Você não vai ganhar do cliente, e eles, depois de um tempo, toparam isso, ou seja, dessa pessoa que não vai pagar nada. E a segunda coisa, eu não quero que você ganhe na taxa do supermercado. Eu não quero que você, quando o cara use o cartão, os 5%, os 3% que vão para você, que você cobra no supermercado, vão para você. Eu quero que isso reverta para eles, porque senão é um mecanismo de gerar receita para você, indiretamente, sabe? O cara eu estou aportando dinheiros ali que eu estou recebendo de doação para essas pessoas comprarem insumos para sua sobrevivência, e esse cara está ganhando dinheiro porque ele doou o cartão com um pequeno recurso ali dentro desse cartão. Então você criou, são esses mecanismos que muitas, não todas, e sempre é importante dizer, tem ótimas exceções, empresas, organizações que atuam de maneira muito profissional, muito coerente com seus propósitos, mas infelizmente a maioria tem um grande olhar de criar suas fundações ou criar seus projetos de cima para baixo com um olhar de como eu gero o que eu chamo do ganha-ganha, né? Que é, eu estou aqui como empresa, eu preciso gerar um impacto social, como é que eu ganho com isso também? E a gente não vai resolver o problema da sociedade com um ganha-ganha, a gente vai resolver com um ganha-perde. A sociedade já perdeu durante séculos. Ela precisa agora ganhar. E como que ela vai ganhar? A elite financeira, as empresas, quem tem dinheiro vai ter que abrir mão um pouco do formato que não deu certo. Né? A gente está vendo que esse formato atual nos levou a essa desigualdade, a esse empobrecimento e essa concentração de riqueza na mão de poucos. Então, para a gente mudar isso de forma estrutural, não adianta distribuir cesta básica, não adianta pagar a formação de tecnologia, porque esse cara vai entrar numa empresa dessas, vai ganhar um salário que não sustenta a vida dele e vai continuar com fome. Então, se eu não mudo estruturalmente para que ele tenha um salário digno, para que a empresa consiga, de fato, olhar para ele como uma pessoa e não como uma engrenagem, para não substituir esse cara por inteligência artificial, depois de anos estar investindo num cara dizendo, olha, tecnologia é o futuro, vamos empregar a gente da tecnologia, aí põe essa molecada que saiu ali do nada e passa anos estudando tecnologia, aí no primeiro momento que vem a IA, os caras demitem 4, 5 mil pessoas, que muito provavelmente são esses jovens, porque são os que ainda estão começando, e a IA, infelizmente ou felizmente, por alguns lados, né, positivos, outros negativos, mas
para quem está começando, a IA ela já está muitos anos à frente em termos de entrega. Né? Para quem consegue lidar com a IA, hoje a barreira de entrada para um júnior, para um jovem que está saindo da faculdade da área de tecnologia, é gigante, porque a IA entrega tudo que ele faz de maneira rápida, profissional, em 24 horas e não reclama, e não sei o quê, e não precisa de direitos, não precisa de nada. Então você vê, né, como é nefasto esse processo que, no fim do dia, quando você olha para a grande maioria dessas ações, quase nenhuma delas tinha, de fato, o impacto social e a sustentabilidade do ambiente. Ela tinha ela como meio, né, desse processo. Rico, não, você está brilhante a tua reflexão aqui, e aí eu coloco a seguinte questão, a gente tem visto a sociedade civil cada vez mais a serviço do mercado, e o que você está trazendo é a necessidade da sociedade civil estar na contramão disso. Qual é a saída na tua reflexão sobre isso? É complexo, Fábio, assim, eu tenho algumas reflexões em relação a isso, mas também uma dose de pragmatismo, né? De um lado, você tem as organizações sociais, as lideranças sociais que estão ascendendo ou criando projetos super legais, mas que dependem de recursos para sobreviver, né? Você tem lideranças hoje que são pessoas que eu admirava muito, eu ainda admiro, mas entendo as trajetórias e os porquês disso ter acontecido, uma falha muito até do nosso campo progressista de desenvolvimento social, mas pessoas e organizações que se veem numa encruzilhada. Pô, eu quero atuar, eu sou uma liderança, já tenho aqui um grupo, eu estou influenciando, mas ninguém me apoia, eu não tenho dinheiro. As empresas não apoiam porque eles querem algo em troca. As organizações e os filantropos, as grandes organizações que a gente está falando, né, Ford, Open Society, essas grandes organizações, mais os filantropos, elas estão fechadas nos círculos de amigos. Você não consegue entrar nesses lugares se você não conhece as pessoas e se você não tem uma influência interna para conseguir abrir essa porta. Apresentar um projeto pura e simplesmente para essas organizações e para essas grandes empresas, raramente você vai conseguir ser aprovado. Então, o que acontece é que essas lideranças, elas falam assim, cara, eu quero impactar, sou uma liderança, consigo influenciar aqui meu grupo, consigo trazer impacto, mas eu preciso de apoio. E aí elas começam a ver que não tem apoio. Não tem de onde pegar dinheiro. Não tem quem apoie a vida dela no dia a dia dela para ela sobreviver. Então, lideranças jovens que estão aí hoje na mídia e etc., que antes estavam ali nos territórios fazendo ações super legais, hoje estão aparecendo em camarote das empresas, sabe? Desfilando por aí, fazendo um monte de coisa que, cara, não é culpa dessa pessoa no fim do dia. Ela se viu numa encruzilhada e foi o caminho que ela conseguiu ir, entendeu? Para sobreviver. E a culpa é nossa, de não ter dado a mão para essas pessoas, né? Então, no fim do dia, a sociedade civil vive um dilema. A gente precisa estar na contramão desse processo de conseguir bater de frente um pouco esse modelo. De cobrar as empresas, de fazer atuação de controle social, não só com o setor público, mas também com o setor privado. Dizer, olha, isso que você está fazendo está errado. Né? A gente recentemente, como todo mundo sabe, teve uma ação, um rompimento com uma empresa que foi o iFood. E esse rompimento, ele nos levou a bater de frente com a empresa por algo que a gente entendia que não dava mais, né, para conviver com uma situação onde as pessoas que eles contratam estavam, um terço deles, em situação de insegurança alimentar, algo que a gente atua, e que eles não se mostraram nem um pouco dispostos a atuar em cima. E aí, nesse processo, como é que a gente faz, né, como organização? E se é uma organização pequena, se é uma liderança que não tem apoio, recurso para sobreviver, o rompimento, como a gente fez com o iFood, significa muitas vezes o fechamento da organização. O iFood dava para a gente, em alguns anos, milhões de reais, Fábio. A gente recebia milhões de reais do iFood em muitos anos. Então, você imagina para uma organização abrir mão disso. Não é fácil. Para a gente não foi fácil.
Não foi uma decisão tipo, não, dinheiro ninguém não importa. Importa. Isso nos fez apertar cintos, nos fez mudar rumos, nos fez ter que mudar estratégias. Mas a gente como é uma organização grande, a gente conseguiu se estruturar e ter um fundo de investimento nosso, robusto, a gente consegue ter essa independência para tomada de decisão. Mas a gente também conta nos dedos de uma mão quantas organizações do Brasil têm essa capacidade de ter esse poder de escolha, sabe? E aí você imagina, no fim do dia, como que a gente vai querer que essas organizações batam de frente com essas empresas, com esses políticos, com esses mercados, com essas organizações, né, para mudar a propósito? Se eu vou lá numa reunião dessas, que são as reuniões desses grandes grupos de filantropia, etc., você vê as mesmas pessoas sempre, todos amigos, um do lado do outro, trocando ali cartões e fazendo o dinheiro circular entre eles o tempo todo. Isso não é democratizado. Você não tem as pequenas pessoas recebendo apoio. Então, assim, é um processo que é um dilema, eu confesso. Assim, como que a gente faz as organizações do terceiro setor desempenharem um papel importante de enfrentamento desse problema e de atuação de controle social e de cobrança das empresas, ao mesmo tempo em que elas não conseguem sobreviver sem elas. Então, enquanto a gente não tiver um amadurecimento dos verdadeiros filantropos, não tiver um amadurecimento das verdadeiras organizações internacionais e nacionais, as internacionais funcionam muito bem lá fora, mas no Brasil é o círculo de amigos, é o grupo de elite, é aquela coisa que, infelizmente, são grupos que você não entra. Então, assim, é um desafio enorme e que a gente está tentando fazer com a nossa luta, mas que a gente é entre centenas de milhares de pessoas e organizações que não conseguem fazer o mesmo e que no fim do dia sucumbem a um processo de acabar realizando projetos que são criados pelas empresas. Então, a gente conhece várias organizações, todo mundo aqui sabe das organizações que eu estou falando, mas que são organizações que simplesmente vão para as empresas vão lá, apresentam um projeto e ela executa. Ela vira um executor e um palco para essas empresas. Então você vê, é só ver, os caras estão sempre tirando fotos com os empresários, nos jantares, nas festas, elogiando nos LinkedIns, sempre comemorando, sabe, essa parceria com esse setor privado no sentido de dar palco para esses caras, quando na verdade essa parceria ela tinha que ser uma parceria onde a empresa reconhece e o filantropo reconhece, cara, eu já ganhei muito disso, eu preciso abrir mão de alguma coisa para isso, eu não preciso de palco, eu não preciso aparecer para isso, eu preciso devolver tudo que eu ganhei na minha vida, entendeu? E é isso, a gente está vivendo um momento difícil no terceiro setor, são anos que as doações têm caído de forma drástica, foram anos difíceis de guerra, de tudo mais, as empresas internacionais, de um governo americano que fez retrair de forma profunda as ações nessas áreas de direitos, inclusão, igualdade, né? E isso fez com que as empresas, as que atuavam corretamente, acabassem tendo que reduzir por falta de investimento e tendo que realocar para lugares onde precisava mais, mas a grande maioria das empresas usando isso como desculpa, dizer, olha, infelizmente agora a gente não pode mais porque o mundo está olhando, a gente tem que tomar cuidado com as narrativas, e usaram isso como desculpa e reduziram os investimentos nessa área. Então, o terceiro setor vive um momento complicado. E se você olhar no Brasil, quais são as organizações do terceiro setor hoje que de fato batem de frente, que falam as coisas, que são ativistas, que dizem, cara, isso aqui está errado, isso aqui não pode, essa empresa está errada, esse governo está errado, essa lei está errada. Você vê pouquíssimas, né? E o Brasil foi pujante nisso por muito tempo e está sendo cada vez mais colocado numa posição onde essas organizações vão virando refém desse recurso e as organizações também acabam sendo organizações de sobrevivência, não de um olhar estratégico de impacto social e ambiental nos seus territórios.
Caramba, brilhante reflexão, Kiko. E aí ela nos leva, você já tangenciou o assunto, à derrocada da agenda ESG. Saiu um artigo aí na revista de inovação social de Stanford, brasileira, né, edição brasileira. Link na descrição para depois quem não leu, leia, por favor. Mas dá um pouco o tom do debate. A agenda ESG ganhou, decolou lá na pandemia e passados 5 anos depois, toda essa conjuntura que você trouxe, a gente está lá na ladeira abaixo, né? Explica melhor para quem não está familiarizado, por favor. Claro. Bom, o ESG ele veio como a grande salvação da lavoura, né? Quando as empresas pós-Covid, durante a Covid, em tese, né, com muitas aspas, tudo que eu vou falar agora, enxergam que o impacto social e ambiental são importantes para o seu negócio e que elas precisam, de fato, devolver para a sociedade e desenvolver seus territórios e tudo mais. Essa é a narrativa que é contada, que é a história da carochinha que o ESG conta. Mas para a gente entender isso, vamos dar alguns passos para trás. Por que o ESG existe, né? De onde ele veio? Por que ele foi criado, né? O Larry Fink, um dos principais investidores mundiais, que hoje é o cabeça da BlackRock, um dos maiores fundos de investimento do mundo, né? Há muitos anos atrás olhou para a questão de impactos ambientais e sociais para os seus negócios e para os negócios que ela investe e falou, cara, eu estou tendo prejuízo atrás de prejuízo reputacional porque as empresas que eu invisto ficam cometendo danos ambientais, ficam cometendo danos de direitos humanos e o que acontece? No momento que acontece uma tragédia ambiental, no momento que acontece um espancamento de um jovem negro numa rede de supermercados que gera as ações caírem, agora a gente está vendo a OpenAI enfrentando um desafio enorme, porque ela simplesmente, a Anthropic, que é a concorrente da OpenAI, disse que não ia fornecer a tecnologia para o Pentágono e para o governo americano usar nos drones e espionar a população, e a OpenAI disse que tudo bem, que ia oferecer. E aí a taxa de desinstalação nos Estados Unidos foi de 300% do ChatGPT, caiu drasticamente. Então, o que a gente está vendo nesse processo é muito como as empresas olham para o negócio do impacto social, e o Larry Fink falava muito isso, para afetar o meu negócio. Não como fim o impacto e o meio ambiente. Então, no fim do dia, o cara fala, bom, se eu falo uma coisa errada, eu faço um anúncio que eu estou falando uma coisa que parece racista, se eu falo uma coisa que eu não atuo na questão dos direitos humanos com os meus empregados, isso gera uma denúncia que eu viro uma empresa que não atua nos direitos humanos. Isso tudo gera um impacto financeiro para mim. Então, vamos criar um modelo de reduzir o risco da empresa, no sentido de falar, cara, se eu olhar para dentro da empresa, intramuros, e no território onde eu estou inserido, e conseguir não é melhorar a situação, é não gerar dano para mim nesses lugares, não fazer merda, eu vou conseguir não ter problemas com minhas ações e eu vou conseguir remunerar os investidores da forma correta. Tanto é que o ESG entra na matriz de riscos e compliance da empresa. Ela não entra numa área de sustentabilidade, impacto, etc. Ela entra na área de riscos. Ela tem uma matriz, ela está atrelada à matriz de riscos. Então ela olha, bom, quanto custa o impacto ambiental se uma barragem arrebentar? Custa tanto isso aqui para a gente, porque tem uma métrica que eles acabam medindo. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que investir aqui para que esse risco não aconteça. Não é porque vai matar gente, não é porque o meio ambiente vai ser destruído, não é porque nada disso, e até porque essa galera não consegue nem olhar a longo prazo de falar assim, porra, se eu queimo a floresta, lá na frente eu não vou ter água e eu não vou conseguir plantar alimentos. Então o próprio agronegócio não consegue olhar nos 30, 40 anos para frente. Está olhando daqui a uma semana, um mês. Está literalmente pouco se importando daqui a 30 anos, porque ele já morreu, já gastou todo o dinheiro dele, não está nem se importando. Então, no fim do dia, o ESG foi criado para isso, para blindar os investidores, para que a empresa cometa o mínimo de impacto possível, para que ela não gere
redução dos seus investimentos. E aí o que acontece você tem toda uma metodologia, para que eu recomendo muito para quem duvida disso que eu estou falando, que estude a metodologia, entenda do que eu estou falando, de todos os processos, que você vai entender, e eu acho que esse artigo da Stanford, ela vem no momento certo, porque eu tenho escrito sobre isso há mais de 4 anos, né? Falando mal do ESG, falando mal desse processo, de como ele é limitador para o impacto social e ambiental brasileiro e mundial. Muitas pessoas ficam falando para mim que você está exagerando, isso tem impactos positivos, etc. Mas o impacto positivo é tão pequeno comparado ao que deveria ser, e o quanto isso é deturpador do impacto negativo que isso gera, e eu vou explicar daqui a pouco por quê, que isso faz com que o ESG, na verdade, não seja positivo no fim do dia, na minha visão. Ele seja negativo para a sociedade. Então, esse artigo da Stanford, para mim, foi até um alívio dizer assim, não estou ficando maluco, cara. Não estou sozinho nessa briga. E já tinham vários outros caras no mundo inteiro falando sobre isso. Então, isso me trouxe um certo alívio em relação a isso. Mas o fato quando você implanta essas metodologias de ESG nas empresas, as pessoas que vão trabalhar nessa área, e eu converso com todas elas, porque as pessoas com quem eu lido para captação de recursos e apoio aos nossos projetos, elas mesmas falam, Kiko, eu estou acorrentado. O que isso significa? O ESG tem 2 grandes eixos. Um deles se chama materialidade, ou seja, se eu sou uma empresa que lida com devastação do meio ambiente, a minha materialidade é o meio ambiente. Eu preciso devolver no meio ambiente. Se eu lido com alimentação, deveria a materialidade ser alimentação. E assim vai. Então você tem a questão da materialidade. E a outra questão é da localidade. Ou seja, eu estou olhando primeiro. Por que a materialidade é importante para ela? Porque se ela impacta meio ambiente, onde que ela pode sofrer danos reputacionais? Meio ambiente. Então é ali que eu vou investir meu dinheiro para que eu não tenha risco. A mesma coisa na cadeia do alimento. Se eu tenho um problema, se eu trabalho com alimento, eu tenho que olhar para a cadeia do alimento para reduzir o meu risco de negócio. E a localidade significa o seguinte: por que eu vou, se eu tenho uma fábrica no sul da Bahia, por que eu vou apoiar uma ação social no Acre? Porque eu não tenho nenhum impacto para o meu negócio ali. Se o Acre, com todo respeito ao Acre, a gente atua muito no Acre, mas eu estou olhando na cabeça dessas pessoas, né? Se o Acre afundar hoje, para essa empresa pouco importa para o negócio, para o investidor. Ela não está se importando para essa galera. Então, no fim do dia, a localidade serve para amarrar e restringir a empresa para dizer, olha, você pode investir no impacto social ambiental desde que ela seja feita para defender os meus interesses como investidor. Então, eu não quero que você invista fora da sua localidade e não quero que você invista fora da materialidade que você atua. Então, o que acontece se essa empresa tem essa materialidade de localidade, pode cair o mundo, pode ser todo mundo com fome. Se ela atua com o meio ambiente, ela não vai ser punida em nada em relação a esse tema, porque dentro do critério ESG, ela está entregando tudo que ela precisa entregar. Então, o que no fim do dia acontece é que quando a gente olha o Brasil como um todo, e você olha o mapa, e eu escrevi um artigo sobre isso recentemente, através de um artigo da TID Setúbal, que fez uma pesquisa brilhante sobre a questão da segurança alimentar e o investimento no Brasil nessa temática, pelo setor de alimentos e outros setores, que foi através de uma provocação minha, falando exatamente isso. Falei, cara, o ESG no Brasil, a gente vê, né? Se eu for para o interior do Acre, que não tem nenhuma indústria, nenhuma empresa, você não tem investimento social privado lá. Porque não tem interesse de ninguém para estar lá. O ESG amarra elas. Eu só vou ter investimento social privado nos territórios onde elas estão. Por isso que o Sudeste tem o maior investimento social privado. É o Sudeste que mais precisa? Não, não é. Região Norte, região Nordeste. Mas quando você olha a pesquisa da TID, você vê o Roraima, que é um dos lugares que mais precisa de apoio no Brasil. É um lugar que tem toda a questão da imigração, tem toda a questão, eu não sei se vocês sabem disso, eu fui para lá algumas vezes para ver a questão da problemática dos Yanomami, depois essa questão da imigração. Lá a energia elétrica
não vem de Linhão, não é conectado ao Brasil. Ela é toda de usina de óleo diesel, no meio da floresta amazônica. Você não tem uma capacidade de instalação de negócio, de empresa lá, porque energia elétrica custa 10 vezes mais do que aqui, porque é tudo com óleo diesel. Só tem uma estrada que conecta a região que fecha de 6 da noite a 6 da manhã, que passa no território indígena e precisa fechar. Então, você tem um território que é empobrecido, e aí você, claro, tá tudo errado, o garimpeiro não tem que garimpar, mas qual é a saída para esse cara no fim do dia, entendeu? Você diz, beleza, você não vai mais garimpar, e não tem que garimpar, não tem que invadir terra Yanomami, a gente está brigando por isso desde o começo, mas se você tira esse cara de lá e não dá uma oportunidade para ele trabalhar ou fazer alguma coisa, esse cara vai voltar para isso, ou vai explorar madeira, ou vai fazer alguma coisa, porque ele não tem oportunidade de trabalho lá. Então, por que você, o lugar que mais precisa, como um lugar desse, não recebe apoio nenhum das empresas. Não recebe, só recebe quando aparece na Globo, quando aparece Yanomami, Globo, aí os filmes, aí todas as empresas vão lá para apoiar nesse momento, mandar. Saiu da mídia. É imediato, cara. É imediato a queda de apoio dessas empresas para essas doações. Manda, Fábio. Ico, não, super legal a reflexão e assim, de novo, recomendamos, leia o artigo, porque acho que ele dá uma síntese bem necessária para esse debate. Não tem como não te perguntar sobre o fla-flu eleitoral que se avizinha. A gente está em ano eleitoral. Será que a gente aprendeu com 2018 ou a gente vai quebrar a cara de novo esse ano? Cara, eu 2018 eu tinha certezas, hoje eu só tenho dúvidas. Eu tinha muita certeza que era impossível um cara como aquele ganhar e ganhou. Né? Então, hoje tem um cara mais burro ainda, sendo candidato e assim, com chance de ganhar. Né? Eu acho que a sociedade não aprendeu ainda muita coisa em relação aos temas que a gente trata. Né? A gente trata de direitos humanos, de inclusão, de respeito, de liberdade, de democracia, de meio ambiente, de segurança alimentar. Esses temas são antagonistas ao projeto de governo anterior. Né? E a gente está num processo também de ambiguidade, né? A gente só tem dois lados hoje, né? Tem um lado e o outro que assim, a gente, quando olha para o futuro, é meio sombrio, né? A gente fala, cara, beleza, e quando, né, essa geração morrer, né? Que vai acontecer em 1 ou 2 décadas no máximo, essa geração acabou. E aí? Quem vem, né? Quem é a próxima liderança? Quem são os próximos líderes que de fato estão preocupados com essas temáticas sociais, que estão atuando nesse processo? E a gente lida muito com o lado progressista. A ação da cidadania não é partidária, a gente não é ligado a nenhum partido, muito pelo contrário, a gente tem se mantido, inclusive, tendo brigas em relação a isso com diversos parceiros do nosso campo, porque a gente se mantém completamente apartidário. E a gente acaba vendo isso, e é até meio decepcionante, porque a gente vê companheiros, pessoas que trafegaram a história do campo progressista, que hoje estão sendo engolidos pela engrenagem, do mesmo jeito, entendeu? Eu falo muito isso para o nosso campo, nos debates que eu participo do campo de esquerda, falei isso numa entrevista que eu dei para uma publicação que vai sair em breve, do pessoal do Ipuquera também, que é uma publicação que vai ser ótima, que é dizendo o seguinte, cara, nós do campo progressista, quando chegamos ao poder, a gente abandonou o território. A gente achou que sabia tudo, né? E fomos lá para cima e viramos os engravatados, esquecemos de continuar no território, apoiando, ouvindo, entendendo as dores, traduzindo as dores. Acho que o retrato mais claro disso foi o que aconteceu agora, na questão do Rio Tapajós. A gente viu lá uma questão óbvia para quem há 20 anos atrás era do campo progressista, era impossível você aceitar transformar o Rio Tapajós num lugar onde a comunidade indígena ribeirinha tira seu sustento, seu modo de vida, é a casa dessas pessoas, e você criar ali um eixo de tráfego hidroviário de larga escala, escavando aquilo tudo, achando que o setor privado vai manter aquilo de uma maneira sustentável e ambiental, respeitando essa população. E o nosso governo aprovou isso em primeira instância, entendeu? O governo progressista aprova isso de primeira instância e depois, diante de todos os protestos, de todas as brigas, que ainda é forte no Nordeste, no Norte, graças a Deus, a gente conseguiu reverter esse absurdo, né?
não deveria ter chegado a esse ponto. Então, eu acho que tem um futuro desafiador para a gente também. Muito disso também se dá por um Congresso que a gente tem um governo progressista, mas um Congresso totalmente extrema-direita e que boa parte dele não está ali para fazer política, está ali para fazer dinheiro, para fazer negócio. Né? Entende o cargo político como um lugar de negócio, não de política. Então, se a gente tem esses desafios do Brasil, é mais importante ainda que a sociedade civil seja reforçada. Porque o que me deixa chateado com esses filantropos, com essas empresas, com essas organizações e organizações progressistas, essas organizações de muito dinheiro que investem no Brasil e que ficam investindo nas organizações dos amigos, quando chega um governo como foi o governo Bolsonaro, que a gente teve que ser resistência, quem estava na linha de frente éramos nós. Nós tínhamos força de brigar. A Ação da Cidadania foi a principal financiadora da pesquisa da fome dos 33 milhões de pessoas. Nós demos de dinheiro do nosso bolso, que ninguém deu, R$500 milhão para financiar essa pesquisa. Se não fosse o nosso dinheiro para botar nessa pesquisa e essa pesquisa não tivesse saído, eu duvido que o Lula tivesse sido eleito. Porque ela foi a principal bandeira de campanha durante muito da candidatura dele e da sociedade e da imprensa contra o Bolsonaro. Olha o tamanho da fome, olha a pobreza como aumentou, graças a uma pesquisa que a sociedade civil fez com a nossa força, com o nosso dinheiro próprio. Agora, não enxergar isso, e esse governo também tem uma dificuldade de enxergar a sociedade civil como agente, como um parceiro no sentido de apoiar na construção, no fortalecimento, e também o setor de filantropia, e também o setor privado, e também o setor de organizações nacionais e internacionais, de entender o nosso papel na democracia desse país, que a gente vai viver um repeteco. Vamos chegar, estamos fazendo nosso papel como organização, a gente vai lançar um monte de coisa esse ano muito legal para tentar fazer uma contracorrente, mas sem apoio, sem nada, sem nenhuma grande organização dessa nos dando apoio no sentido de falar, cara, vocês são um papel importante. A gente está em 3 mil organizações no Brasil inteiro. A gente está no território no Brasil inteiro. A gente está na ponta no Brasil inteiro. E isso não é valor para ninguém, parece, do setor de filantropia, do setor dessas grandes organizações. Elas olham muito para uma coisa muito, muito superficial, muito imagética, muito de marketing, de comunicação e pouco estrutural como o Brasil, sabe? Tem várias organizações brasileiras que estão na ponta no território, atuando de forma independente, que poderiam ser essas vozes de transformações de mentes, de cabeças, de trazer de volta a terra, as pessoas que ainda acham que a terra é plana, trazer coisas que são importantes para a democracia desse país e fazer com que a gente consiga ter um país de direitos dignos para todo mundo, né? E, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer com que esse grupo de filantropia, de empresários e de setores de investimento social no Brasil enxergue isso da forma como tem que enxergar. Sensacional a reflexão, Kiko. Te agradecer demais. O tempo passa voando aqui, cara. Mas antes eu queria te convidar a fazer o merchan final, a reflexão final para a gente arrematar aqui. Primeiro agradecer, né, Fábio? Sempre é bom ser convidado para poder falar sobre essas coisas, né? A gente tem pouco espaço para falar disso. A grande verdade é essa. Ninguém quer ouvir essas verdades, né? Quando a gente vê os eventos de filantropia desses grandes grupos, né, que levam os empresários para falar sobre isso, a gente está convidado para falar porque eles têm medo de que a gente vá falar o que eles não querem ouvir e que esses dinheiros que esses empresários dão para esses grupos seja tirado por causa disso. Isso não é uma invenção minha, é o ouvido deles mesmos, tá? Então, a gente não tem espaço para falar sobre essas coisas, não tem espaço para tocar nessas feridas e tentar fazer com que a gente abra os olhos da sociedade, especialmente desses grupos,
para fazer uma reflexão, para de fato mudar o ponteiro e fazer com que o jogo mude, para o Brasil de fato evoluir e sair dessa inércia. A gente está num loop infinito de que enquanto a gente não conseguir sair, quebrar esse processo do ganha-ganha, a gente não vai conseguir mudar. A ação, 32 anos de atuação da Ação da Cidadania, a gente é uma organização de renome internacional já, somos membros da Aliança Global contra a Fome e Pobreza, heads do assento da sociedade civil mundial na Aliança Global contra a Fome e Pobreza. A gente senta com todos os países no Board of Champions para dialogar sobre questões de combate à fome e pobreza no mundo inteiro. Somos uma organização absolutamente transparente, uma das mais transparentes do Brasil, com uma intenção muito direta e clara do que a gente quer fazer, não partidária e não submissa a nenhum tipo de governo, empresa, organização. A gente é independente. Isso não significa que a gente não precisa de apoio. A gente precisa de apoio. Eu quero aqui, nesse teu espaço incrível também, apelar para os filantropos, para as empresas, para as organizações que nos ouvem, que te ouvem aí, certamente, dizer, olha, precisamos de apoio, vai ser um ano muito duro, e se você olha para a democracia de maneira séria, olha para o meio ambiente, olha para todas as questões sociais, a gente precisa esse ano levar a sério o chamado que essas organizações estão fazendo de pedido de apoio, porque somos nós que vamos estar nas trincheiras lá na frente para levar comida de novo para 160 milhões de brasileiros quando faltar. Então, ou a gente está preparado para lutar contra isso e defender os direitos já ganhos, ou infelizmente vai ser um eterno loop infinito de tragédia, melhoria, tragédia, melhoria. É isso, meu caro. Cara, obrigado, viu, Kiko? Vida longa aí ao trabalho de vocês. Obrigado, meu velho. Vida longa. Esse podcast maravilhoso também.